Hola, ¿cómo estás? Bem-vindo a nossa classe de espanhol. Eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino e estou aqui hoje para uma live de revisão com você de língua espanhola. Hoje nós vamos tratar, ou melhor, nós vamos revisar os temas como expressar sentimentos e também vamos fazer algumas atividades e leitura e interpretação de texto. Então, para isso eu peço que você pegue o seu livro de atividades e nós vamos usar o volume 9, vamos trabalhar nos capítulos 1 e 2, das páginas 6 a 13. Então vai lá, pega o teu material e volta aqui comigo. Bem, você já tem o teu material em mãos, então aí na página 6 nós vamos fazer a leitura do texto, vamos fazendo aí a tradução de algumas palavras que você talvez não conheça e também, claro, tentando interpretar o texto aí para depois a gente fazer as atividades relacionadas a essa interpretação. Então me acompanhe aí nessa leitura, ok? Lá na página 6 e o texto 2 da Unifor do Ceará. Então, o título é Los Sapatos Deportivos. O que são los sapatos deportivos? É o tênis que a gente conhece em português, né? Então, pelo título, você já sabe do que vai se tratar o texto, sobre o quê? Então, vamos lá. Durante 14 anos, o Centro de Medicina Deportiva de Lyon, en Francia, ha estado estudiando las lesiones de los jóvenes deportistas y de los deportistas profesionales. El estudio ha establecido que la mejor medida a tomar es la prevención y unas buenas zapatillas desportivas. Então, você veja aí que o texto vai tratar sobre o tênis, né? E como utilizar, né? Quais são as melhores, o que a gente tem que fazer para não ter problemas aí. Então, quando tratamos de golpes, caídas, desgastes y desgarros, el 18% de los deportistas de entre 8 y 12 años ya tiene lesiones del talón. Talón é o calcanhar. El cartílago del tobillo, ou seja, a cartilagem do tornozelo de los futbolistas no responde bien a los golpes y el 25% de los profesionales han descubierto ellos mismos que es un punto especialmente débil, ou seja, fraco, é um ponto fraco o calcanhar, né? Também el cartílago de la delicada articulação de la rodilla, também a cartilagem da delicada articulação do joelho, pode resultar dañado, ou seja, machucado, de forma irreparável, se não se toman as precauções adequadas desde a infância, 10-12 anos. Isto pode causar uma artritis óssea prematura. Tampouco a cadeira escapa a estes danos. O que é a cadeira? É o quadril, tá? E em especial quando está cansado, o jogador corre o risco de sufrir fracturas como resultado de las caídas o colisiones. De acordo com o estudio, os futbolistas que llevan jugando mais de 10 anos experimentan un crecimiento irregular de los huesos de la tibia o del talón. Esto es lo que se conoce como pie de futbolista, que nós chamamos de pé de atleta, que es una deformación causada por los zapatos con suelas y hormas demasiado flexibles. Então, os sapatos que ele se refere aqui são os tênis, né? Com solas e formatos demasiado flexíveis, tá? O tamanho do tênis, né? Então, proteger, sujetar, estabilizar, absorver. Se uma zapatilla, o tênis, é demasiado rígida, dificulta o movimento. Ou seja, se ela é muito dura, dificulta o movimento. Se é demasiado flexível, incrementa o risco de lesiones ou esguinces, ou seja, de torções. Um bom calçado deportivo deve cumprir 4 requisitos. Em primeiro lugar, debe proporcionar protección contra factores externos, resistir los impactos del balón, o sea, da bola, o de otro jugador, defender de la irregularidad del terreno y mantener el pie caliente y seco, incluso con lluvia y frío intenso. Debe dar sujeción al pé, ou seja, deve dar uma estabilidade ao pé, né? Sujeitar, como é que fala em português? Agora fugiu a palavra. É uma estabilidade, pode ser, né?
e em especial a articulação do tobillo, que nós já falamos que é o tornozelo. Também, para evitar esguinces, hinchazón e outros problemas que podem incluso afetar a la rodilla. Também deve proporcionar uma boa estabilidade ao jogador, de modo que não resbale no suelo mojado, ou seja, de modo que ele não escorregue no chão molhado, ou não tropiece em superfícies demasiado secas. Finalmente, deve amortiguar, ou seja, amortizar os golpes, especialmente os que sofrem os jogadores de voleibol e baloncesto, que é o basquete, que continuamente estão saltando. Pies secos. Para evitar molestias menores, pero dolorosas, como ampollas, grietas ou pie de atleta. Ampollas são bolhas, grietas são rachaduras, que a gente poderia chamar em português de frieiras, né? Ou pé de atleta, infecção por hongos. O calçado deve permitir a evaporação do sudor, a evaporação do suor, e evitar que penetre a umidade exterior. O material ideal é o cuero, o couro, que pode haber sido impermeabilizado para evitar que se empape quando chova. Ou seja, que seja impermeável, né, para quando chova que ele não fique empapado de água, tá? Então eu vou deixar aí para você fazer agora essa atividadezinha que tem aí, né, de acordo com o artículo. O que ocorre quando usamos sapatos deportivos rígidos? Te dou um tempinho, você dá uma pausa aí e volta aqui comigo para fazer a correção. Bem, já fez a atividade? Então vamos corrigi-la? Acompanha lá comigo na telinha. De acordo com o artículo, o que ocorre quando usamos sapatos deportivos demasiado rígidos, ou seja, o sapato que é muito duro, né, que não tem muita flexibilidade? É possível evitar lesões? Não, não é isso que o texto fala. O apoio ao pé é facilitado? Tampouco é este. O movimento queda restringido, né? O usuário se cansa. A vezes uno sente dolor na rodilla. Bem, pode até ser que aconteça tudo isso, mas não é o que o texto diz quando você usa o sapato demasiadamente rígido. Olha lá, né? O trecho: se uma sapatilha demasiado rígida, dificulta o movimento. Então, esse justifica a resposta que foi marcada aí como correta, tá bom? Então, isso você encontra lá no texto. Lembrando que sempre que você fizer a leitura de um texto, você não pode ir pela sua opinião. Você tem que ir pelo que o autor fala, tá certo? Então, nesse caso aqui, a resposta é a C, porque o autor colocou essa justificativa no texto, né, que eu acabei de ler para vocês, como resposta correta, tá bom? Então, agora vai lá para a página 10, na seção Prepara-te, e nós vamos ver aí como expressar sentimentos em espanhol. Eu vou somente ler para vocês, tá? E você pratica aí na sua casa, com a sua família, tá bem? Então, me acompanha na telinha. Expressando sentimentos. Os sentimentos podem ser expressados de diversas maneiras, por meio de gestos, atitudes ou palavras. É através da palavra que podemos expressar-nos de maneira mais ampla, a vezes reflejando diferenças muito sutis de sentido. Observa algumas maneiras. Então, quando você quer expressar gosto, né? Que você gosta de alguma coisa, você pode dizer: me alegro de estar aqui, me alegro que esteja aqui, que bem que estou muito contente de que, lo que mais me gusta de es que, certo? Então, essas são expressões de sentimento quando você quer expressar um gosto, você gosta de alguma coisa. E quando você quer expressar medo, temor, estranheza e preocupação, quais são as expressões que você pode utilizar? Veja comigo. Tenho medo de sair sola por la noite, me dá medo, temo, me estranha, que raro que, me preocupa, estou preocupada. Para expressar tristeza, pesar e desagrado, podemos utilizar as expressões: me entristece, me dá pena, lamento, me duele, me fastidia, me avergüenza, não suporto, odio. Né? Avergonçar quer dizer me dá vergonha. Expressar decepção, ira e enfado. Enfado é raiva, né? Estou decepcionado, estou indignado, enojado. Me enfada, me dá raiva. Me põe de mal humor, me indigna.
E para proponer soluções é melhor, habría que, deveríamos, temos que. Então vocês vejam que muitas expressões de sentimento coincidem com as do português, né? Claro que não são iguais, mas muitas, quando você fala, dá para lembrar da língua portuguesa, que muitas vezes nos ajuda aí no momento de dúvida, quando você está fazendo uma prova. Mas lembre-se que o português não é igual à língua espanhola, tá? Então, algumas estruturas são bastante diferentes, pode ser que haja aí palavras que são parecidas ou são iguais, mas não dá para considerar que são iguais, línguas iguais, tá bom? Então, vá agora ali na página 11, vamos fazer a leitura ali na parte de atividades e depois vocês têm algumas atividades para resolver, considerando essa leitura que nós vamos fazer agora. Então, me acompanhe aqui. Os infográficos a seguir servem de base para as questões 1 e 2. Então, veja, infográfico o que é? Quando você tem a imagem e um texto junto, isso se chama infográfico. Nesse infográfico, nós vamos falar sobre as profissões do futuro. E agora? Que estudo eu? Então, as profissões do futuro. E agora, o que eu estudo? Né? Principalmente você que se encontra no terceiro ano, vai fazer vestibular, Enem, né? Sempre pinta aquela dúvida, o que eu vou fazer? Muitas vezes você chega lá e não sabe nem pelo que optar, né? Qual a carreira que você deseja seguir. Então, vamos ver quais são as profissões do futuro? Me acompanhe aqui. El cyberabogado, o cyberadvogado. Me gusta como suena. ¿Qué es? Es un abogado especialista del futuro, un Perry Mason de la red. Un tipo que conoce al detalle delitos informáticos y sabe de protección de datos, espionaje. Apasionante, ¿no? ¿Y eso dónde se estudia? Obviamente, una formación en derecho es esencial y una actualización constante en leyes sobre información en red, además de um conhecimento experto em internet e dados. Então, veja que o cyberabogado é aquele advogado especializado em coisas da rede, da internet. Então, ele tem que conhecer bem aí esse ambiente, tá certo? Vamos à próxima profissão, gestor de la nube, que a tradução seria gestor da nuvem, ou cloud em inglês, né? Aí a pergunta ali é, o que é isso? Vamos a ver? Tú ya usas, seguro, más de una herramienta de computación en la nube, como si hubieras nacido con ella. Especializarte en su seguridad y actualización puede asegurar tu futuro profesional. Ah, me gusta como suena. ¿Y ahora qué? Te tiene que molar la informática. Tienes que navegar por internet mejor que el mismísimo Capitán Sparrow por el Caribe y después buscar una buena formación en gestión de información en la nube, lo que viene sendo especialista. Vamos? Então, essa é outra profissão, né? O gestor da nuvem, aí você que já usa a nuvem com certeza para guardar os seus arquivos, né? Veja que é uma profissão aí também do futuro. E o último nós temos é o nanomédico, hehehe. Esse hehe é uma risada, tá? É a representação onomatopeia de uma risada. Ríete, pero é uma das profissões com mais futuro, que una medicina e tecnologia. A una quer dizer que une as duas, né? E a capacidade de utilizar ferramentas e meios pouco ou nada invasivos com o paciente. El médico del futuro es un nanomédico. Luego hay que licenciarte en medicina. Claro, pero también se podrá ejercitar procediendo de la ingeniería, química o biología. Universidades como Sevilla, Madrid o Zaragoza ya tienen estudios nano, aunque siempre puedes irte a México o a Michigan, al Instituto de Nanotecnología para Medicina. Veja que a fonte desse texto, né, foi tirada aí da internet. É um texto que chama Profissões do Futuro e a hora que estudo eu. Então é sempre importante você olhar o título, a fonte. Você viu que é um texto fácil, não é um texto difícil, é um texto que caiu numa prova de vestibular. Ah, não foi esse, desculpa, foi o anterior, né? Mas nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a ele, tá? E, como eu estava falando, é um texto fácil, de vocabulário fácil, de fácil compreensão, tá? Considerando que poucas palavras ali
são difíceis de compreender, se você não conhecer. No momento, se você estiver fazendo uma prova, você pode deduzir o significado da palavra pelo contexto, né? Ah, puxa, eu estou trabalhando com profissões do futuro. E nesse contexto, o que será que significa a palavra tal, né? Então, eu vou dar um tempinho para você. Você vai na página 12 e vai fazer, na página 12 e 13, você vai fazer as atividades 1 e 2, tá? Nas páginas 12 e 13, eu vou te dar um tempinho. Você faz a atividade, dá uma pausa no vídeo, volta comigo para fazer a correção. Espera aqui. Então, vamos à correção da página 12, atividade 1. Me acompanhe na telinha, vamos lá? Veja lá. Em espanhol, la onomatopeia que representa o sonido de la risa se escreve com J. Identifica a diferença de acordo a la intenção e sua intensidade. Então, você veja lá no texto, a gente tinha lá um re, né? Que é uma risada que tem como a ideia de expressão de uma risada astuta, né? Esperta, né? A letra A, o ha-ha, é uma risada aberta, ha-ha-ha-ha. A letra C, hi-hi, alguém que é contido, que é uma pessoa tímida, hi-hi-hi-hi. E o D, o ha-ha-ha-ha, que é uma risada exagerada. Então, parece muito com o português, né? A diferença é que a gente usa lá o RS, né, como risada, ou kkkk, que você coloca lá, então kkk seria uma risada exagerada, kkkk, uma gargalhada, né? Então, vocês vejam como as línguas são maravilhosas, você veja a diferença, né, quando você usa a risada em português e a risada em espanhol. É a mesma coisa, mas a gente escreve com letras diferentes, tá bom? Então, vamos ao 2. De acuerdo al sentido de los diálogos a continuación, elige la opción adecuada para proponer soluciones o expresar gusto, miedo, temor, preocupação, tristeza, decepção, ira ou enfado. Então, o que você vai fazer? Você já viu que ali embaixo do quadro você tem 3 opções, né? Você vai ter que escolher, por exemplo, ali no diálogo onde está escrito Julia, você viu que entre parênteses tem lá a opção 1, né? A primeira. Então, na primeira opção nós temos me encantam, me preocupa que e me pareceu genial. Então, ali você vai completar com uma dessas 3, é aquela que você achar que é mais interessante. Então, as respostas podem ser inferidas pela leitura do contexto. Então, vamos lá? Oye, leí que existe a carreira de cyberabogado. Me pareceu genial. ¿Y eso qué es? Básicamente se trata de un abogado especialista en delitos informáticos, protección de datos, cyberespionaje y esas cosas. E Nicolás le contesta. Daí dá 2, ele tem que responder. E ele escolheu, a gente escolhe ali o que é interessante, né? Porque se no início ele já achou, está falando que é uma profissão genial, descreve qual é a opção, então não dá para pôr que terrível ou que lío. Que lío significa que bagunça, que confusão, não encaixa aí, né? Então, que interessante, me gusta que existam carreiras que incluam a informática. Seguramente é uma carreira com muito futuro. Então, você veja que para você preencher essa questão, esses espaços em branco, você tem que olhar bem o contexto. Você poderia também ter feito negativamente, né? Mas desde que houvesse aí uma coerência entre o que você colocou aí e o texto, tá certo? Então, bastante atenção aí. O próximo diálogo da Ana Maria com a Cristina e o Inácio, vamos lá? ¿Sabían que hay una carrera sobre gestión de la información en la nube? E isso quer dizer o que é? E, né? Inácio responde, jeje, seguro es una carrera para nerds como tú. E Ana Maria le contesta, tal vez, pero me preocupa que no se den cuenta que en el futuro toda la información se guardará en la nube. Y alguien tiene que ofrecer seguridad para guardar tantos datos. Cristina, entonces todos deberíamos estudiar eso. Muy bien, me alegro que piensen en el futuro. De cualquier manera, antes deberíamos estudiar algo relacionado con la programación del sistema. ¿No les parece?
Inácio, estou preocupado. De la 3, ali a gente escolhe esta, né? E eu, que hago? Sempre me vai mal em matemáticas. Claro, se ele sempre vai mal em matemáticas, ele se preocupa e não fica contente nem gosta, né? Então, por isso que eu digo para vocês que você tem que olhar o contexto para você ver qual é a opção que você coloca ali, né? Qual a expressão de sentimento que você vai completar ali, né? Então, vamos ao próximo? Vamos lá. O diálogo entre Luis Alberto e César. E Luis disse, César, já sei que vou estudar no futuro. E César le contesta, me dá medo lo que vayas a decir. Pero bueno, soy valiente y te escucharé. Seré un nanomédico. No soporto que seamos tan parecidos, mi querido amigo. Ah, a mí también me interesó esa carrera. No me digas que a ti também. É genial, que bem que pensemos igual. Então você veja ali que a opção correta da proposição 1 se justifica pela contraposição de sentidos me dá medo e sou valente, né? Lá no primeiro espaço que você preencheu, né? E as outras respostas você vai pelo contexto. Veja que eles estão num diálogo, você tem que perceber o que cada um pretende dizer, qual é a mensagem que ele pretende passar. E essa é a ideia, sempre você fazer a leitura do diálogo e verificar qual é o contexto de que se trata, né? Para você poder completar as lacunas, tá certo? Bem, então essa foi mais uma aula de língua espanhola, que nós fizemos aqui uma revisão, uma live de revisão, tá? Da semana 5. Então, muitos dos temas que nós tratamos hoje você tem lá na aula da semana 5. Então, tem dúvida? Volta o vídeo, reveja, vai lá na semana 5, veja de novo, refaça as atividades, busque, né, na internet algumas dúvidas. Quanto aos textos, faça a leitura, lembrando, leia o título, faça a leitura pelo menos 2 vezes, leia as questões e alternativas e volte no texto para buscar o que realmente está sendo solicitado. Estou falando isso por quê? Porque você aí vai fazer ENEM, vai fazer vestibular e prova de língua espanhola é a interpretação de texto em sua maior parte, tá certo? Então, é isso. Por hoje nós ficamos por aqui, né? Até a próxima aula do SP com você. Eu te desejo bons estudos, bom trabalho e hasta la vista.